A medicina nuclear atua na área de diagnóstico por imagem e terapia. Dr. Robson Macedo é radiologista e médico nuclear. Ele explica que atualmente existem dois tipos de medicina nuclear, a convencional e a avançada. Entre os métodos de diagnóstico por imagem disponibilizados pela medicina nuclear, destacam-se as cintilografias, diagnóstico in vitro e a terapia radioisotópica. Medicina nuclear é uma especialidade médica na área de diagnóstico por imagem que lida tanto com diagnósticos médicos por imagem, diagnósticos in vitro e também na área de terapia. O principal método de diagnóstico por imagem na medicina nuclear são as cintilografias. A gente pode citar algumas delas, por exemplo, a cintilografia óssea, cintilografia cardíaca, cintilografia tireoide, cerebral, etc. Esses métodos que eu citei agora fazem parte da medicina nuclear convencional. Tá? Existem outros métodos por imagem que utilizam de equipamentos mais modernos, do tipo PET scan, que realizam então as cintilografias avançadas. A aplicação da medicina nuclear está direcionada a diversas áreas, como a neurológica, cardíaca, ortopédica, e inúmeras doenças podem ser diagnosticadas e tratadas por meio da medicina nuclear. Diante de um paciente com suspeita de demência, existe então uma indicação específica da medicina nuclear através da cintilografia cerebral. Então a cintilografia cerebral ela tem um papel importante no diagnóstico diferencial dos tipos de demência que aquele paciente pode, então, ter. Uma outra grande aplicação da medicina nuclear é na cardiologia, por exemplo, no diagnóstico da doença arterial coronária, através da cintilografia cardíaca. Então, se é possível dar diagnósticos de doença arterial coronária se realizando esse tipo de exame. Existem diversas outras aplicações, tá? Mas depende muito realmente da situação clínica, do momento clínico daquele paciente. Então, para indicar qual método, qual tipo de cintilografia aquele paciente então deve ser submetido. Para a realização de procedimentos dessa especialidade médica, quase não existem restrições, e esses exames podem se apresentar como alternativa àqueles que utilizam contraste iodado e que oferecem impedimento em alguns pacientes. As reações do ponto de vista alérgicas são mínimas, diferente de reações, por exemplo, que acontecem a contrastes iodados. Não existe praticamente nenhum tipo de reação aos radiofármacos, que são os medicamentos utilizados na medicina nuclear, então a gente se sente muito seguro com relação a isso aí. Dr. Robson explica que a cintilografia tem um diferencial se comparada a exames radiográficos. A radiografia, feita através da radiologia, ela se preocupa muito mais com a morfologia daquele órgão que a gente está interessado em avaliar. Por exemplo, se você faz uma radiografia do osso, o que você vai então examinar são detalhes anatômicos daquele osso, se aquele osso está fraturado ou não, qual é a morfologia daquele osso, se está normal ou não. Em detrimento da cintilografia óssea, por exemplo, que a preocupação não é com um detalhe anatômico, não é com a morfologia, e sim qual é o funcionamento, como é que está funcionando aquele osso. Se existem alterações precoces na fisiopatologia, na função daquele osso, se existem alterações que poderiam ser detectadas no início, tá? E aí a cintilografia tem esse papel. A realização de exames da medicina nuclear são bastante simples, realizados na própria clínica em média no tempo de 30 minutos. Primeiro o paciente recebe um medicamento denominado de radiofármaco, seja por via venosa, oral, inalatória, depende também da situação clínica, da indicação clínica do exame. E aí então o paciente então é encaminhado para a sala de exame, onde ele realiza então a cintilografia. E aí depois esses exames são encaminhados ao médico especialista da área para então
um laudo ser emitido para que ele possa então receber isso e encaminhar ao seu médico especialista, né, o médico que está acompanhando ele, para que então o diagnóstico possa ser realmente elucidado. Recentemente, lembra o especialista, se observou um problema na produção do material radioativo usado na preparação do radiofármaco. A gente está recebendo uma quantidade muito abaixo do que a gente precisa para poder atender os pacientes, então o que a gente faz é remanejar indivíduos, otimizar ao máximo a agenda de exames, a realização de exames, para poder então atender a todos que precisam. Por isso é importante que haja cautela na indicação de exames que utilizam esse método. São exames sempre indicados por especialistas médicos, clínicos gerais, do modo geral, também indicam esse exame, mas eles têm indicações bastante específicas, né, e realmente devem ser utilizados de uma forma correta, né, e quando bem utilizado ajuda por demais, né, o paciente que precisa desse tipo de